Europa, a primeira faculdade brasileira credenciada pelo MEC para brasileiros que vivem na Europa, completa 15 anos. Hoje, já estamos em 10 países e fazemos parte da jornada profissional de milhares de brasileiros que vivem na Europa. Faça a graduação dos seus sonhos e mude de vida com a Unigran Europa. Inscreva-se em unigraneuropa.com. Unigran Europa, sua faculdade brasileira na Europa. Completa 15 anos como futuro, simplificando para significar mais. Mais do que equilíbrio, queremos ser também equipe, equidade, equação. Valores que contam muito sobre a forma como iremos construir as próximas décadas. Agora somos EQ Empreendimentos. Seguimos adiante com você em equilíbrio. Olá, boa noite. Está começando mais um TV Londres Notícias. Eu sou Vanessa Gonçalves e trago para vocês um pouco das informações diariamente de tudo que acontece aqui no Reino Unido, no Brasil e em todo o mundo. Hoje nosso programa está um pouquinho diferente, nosso formato está diferente, porque de tempos em tempos nós vamos trazer aqui para vocês entrevistas que agregam diretamente e te ajudam no seu dia a dia. E olha só, hoje, aqui no TV Londres Notícias, como nós temos esse compromisso com a nossa audiência, nós não estamos preocupados com números de likes ou não criamos sensacionalismo e não temos o objetivo de trazer para vocês nenhuma informação que não seja verídica e trazer sempre ela com muita transparência. Então, pensando nisso, para te ajudar com muitas dúvidas que surgem no dia a dia, hoje nós traremos aqui para vocês uma contadora, a contadora, uma das contadoras com maior relevância aqui na Inglaterra, brasileira, que traz esse auxílio aos brasileiros aqui, que ajuda muito a comunidade, que ajuda também com dúvidas fiscais, que é realmente uma consultora tributária. Ela, Luciana Oliveira, vai trazer para a gente e esclarecer tudo sobre toda essa data tão crucial que nós estamos vivendo. Afinal, nós estamos nós tivemos agora na semana passada a declaração do ministro das Finanças, que confirmou algumas mudanças na cobrança de impostos e algumas mudanças aí vão acontecer e nós precisamos estar por dentro, você precisa estar por dentro de tudo que está acontecendo. Muita coisa direcionada às empresas vai mudar, mas o que isso afeta para você diretamente? Nós vamos saber hoje, vamos saber tudo agora com ela, Luciana Oliveira. Lu, tá por aí já? Já estou aqui, só aguardando você me chamar, querida. Boa noite, tudo bem? Primeiramente, muito obrigada, é um prazer receber você aqui, viu? Sim, é um prazer estar com vocês. É muito bom esse serviço de vocês, de estar deixando todas as pessoas informadas dos assuntos que são importantes. E a pauta da semana, do mês, é o anúncio do ministro a semana passada, e que esse anúncio acontece todos os anos, na mesma época, porque o dia 5 de abril é o início, ou melhor, dia 5 de abril é o fim do ano fiscal, e dia 6 de abril é o início do ano fiscal.
Isso. Então, no Reino Unido, o que acontece é o seguinte: a partir do dia 6 de abril, todo 6 de abril, entram em vigor as novas alíquotas de imposto ou qualquer mudança. Aliás, ele pode fazer alguma mudança durante o ano fiscal, claro, quando é pertinente. Mas a maioria das mudanças acontece no dia 6 de abril. E ele já anunciou na semana passada alguns ajustes e alguns números que já começam a valer a partir do próximo dia 6 de abril, não é isso? E para quem Exatamente. Para quem se aplica essas mudanças, então, Lu, e a partir de quando exatamente? Bom, é a partir do dia 6 de abril que as mudanças entram em vigor, né? E esse ano, em particular, uma mudança que a gente estava achando que não ia vir tão cedo. Nos últimos 5, 6 anos, houve um congelamento, tá, do imposto corporativo. Até 5, 6 anos atrás, tinha alíquota de 25%, mas eles tinham tirado essa alíquota e tinham preservado ela por esse tempo todo. Só que, infelizmente, a alíquota superior vai voltar a partir do dia 6 de abril. Então, as empresas que tiverem um lucro superior a 50 mil libras, essa é a boa notícia. Ele trouxe a alíquota de 25% de imposto sobre o lucro líquido, que estava congelada em 18%, mas também trouxe essa brecha de que empresas que têm um lucro de 1 libra até 50 mil libras não vão ter que pagar os 25%. Vão continuar nos 18%. Mas, se o lucro for superior a 50 mil libras, aí entra a nova alíquota, ou melhor, retomaram, né, a alíquota superior, a mais alta, que era de 25%, ela entra de novo em vigor esse ano. E uma coisa que tem acontecido também, que mudou, infelizmente, para tristeza dos sócios, dos acionistas de empresa, é que a alíquota de retirada de dividendo gratuito, né? Esse valor, gente, já chegou a ser 37 mil libras por pessoa por ano. E essa alíquota agora do dividendos, que é a distribuição dos lucros dos diretores, dos acionistas, ela caiu. No último ano era 2 mil libras e esse ano caiu para 1.000 libras por ano. Ou seja, é um valor irrisório. Antigamente era muito comum que as empresas, que os sócios, empresas pequenas, podiam colocar a esposa, o filho como sócio para aumentar esse limite do dividendos, né? Mas hoje em dia você vê, não tem nem porquê ter alguém mais na sua empresa, porque não tem mais vantagem nenhuma de você tentar, né, dividir esse lucro com a sua família, porque a alíquota é tão pequena que ela não vale a pena. Não tem mais nenhum benefício, né, de fazer essa... Porque assim, o dividendos normalmente, né, o dividendos era gratuito. Mas, infelizmente, o dividendos não é mais gratuito. Você vê, o teto por ano é muito baixo. 1.000 libras por ano, não... Quem ganha 1.000 libras por ano? Ninguém. Então, essa alíquota está muito, 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 muito pequena, né? Quase irrelevante. É quase a mesma coisa que dizer que todo dividendos vai ser tributado. Então, faz anos já que as empresas não têm mais esse privilégio de não pagar para tirar o dividendos, né? Assim, só para fazer uma comparação, né? Porque a maioria da nossa comunidade é brasileira e tem muitos empresários que têm empresas no Brasil e têm empresas no Reino Unido. No Brasil, ainda o dividendos é gratuito, não se paga imposto sobre dividendos. Mas no Reino Unido, infelizmente, nós estamos aí nessa situação onde o teto é muito baixo e ainda foi reduzido, né? Uma novidade que a gente também estranhou esse ano é que aquela alíquota de 12.570 por ano, isso quer dizer, pessoal, que quem ganha 1.000 libras, mais ou menos, vamos arredondar, 1.000 libras por mês, não paga nada de imposto, tá? Então, esse ano, infelizmente, não houve aumento dessa alíquota. Normalmente, essa alíquota sofre um aumento e esse ano não teve aumento. Sim. Ou seja, continua no mesmo valor. Quem ganha até 12.570 libras não paga.
Isso é importante também, pessoal, para quem tem mais de um emprego. É muito importante você falar para o seu segundo ou terceiro emprego que você já tem um emprego. Por que é importante falar? Porque senão você pode acabar usufruindo desse teto em vários empregos. Então, se você não avisa para a empresa que você tem outro emprego, você pode acabar usando o teto no primeiro, no segundo, no terceiro emprego. E aí, o que vai acontecer no final do ano? Você vai ter uma grande conta para pagar inesperada. Então, assim, imposto, a melhor estratégia com os impostos realmente é um planejamento, uma transparência, né? Se você tem 2 empregos, fala para o segundo emprego que você tem. Se você tem 3 empregos, fala. Se você tem ações, você pode ter ativos financeiros. Por exemplo, você pode ter ações com o Facebook, ação com o Google, ação com a Coca-Cola, ação com outras empresas. Se você tiver ações também, se você tiver recebendo regularmente dividendos, também muda o seu tax code. No Reino Unido, o tax code, que é o código de tributação, você vê no seu payslip. Para aqueles que são funcionários, eles veem no payslip o código. E esse código representa quanto que você não paga, até quanto que você não paga de imposto. Então, por exemplo, é muito importante também para aquelas pessoas que não tiraram o National Insurance, pode acontecer, pessoas que chegaram recentemente ou que demoraram a tirar o National Insurance. Se você não tem o National Insurance, você está pagando emergency tax. Se você estiver pagando emergency tax, você está pagando mais do que você deveria, tá? Então, se você também tiver um código com a letrinha T de temporário, você pode estar pagando mais do que você deve. Se você tiver um código B também de básico, você pode estar pagando mais do que você deve, tá? Normalmente, os tax codes são números e letra. Então, dá uma olhadinha no seu tax code para você ver se você está com o tax code correto ou não, tá? Você pode fazer consultas direto no HMRC gratuitamente para saber se você está pagando o tax corretamente. Lembrando que não podemos assumir, nós queremos acreditar que os empregadores estão recolhendo impostos corretamente, mas nós não podemos assumir e ter certeza absoluta que eles estão fazendo isso. Então, não custa nada, uma vez por ano, uma vez a cada 3 anos, você fazer essa pesquisinha de volta no HMRC. Você pode contactar o HMRC diretamente, ou você pode abrir uma conta no portal do HMRC, no Gateway, tá? Aí você tem um número de login. Usuário. Você cria a sua própria senha. A primeira senha chega pelo correio, né, do Gateway, e aí você vai poder checar. Essa conta online da tributação, você pode olhar tanto a tributação corrente, como você pode olhar para todos os anos que você já contribuiu. Você pode ver também se aquela contribuição está contando para sua aposentadoria, tá? E até para aqueles que não trabalham, gente, uma ótima dica que eu adoro falar para as pessoas, que pouca gente sabe, é que você pode fazer contribuições voluntárias. Então, mesmo que você seja uma dona de casa, mesmo que você não trabalhe, mesmo que você esteja acompanhando o seu parceiro, sua parceira, você pode fazer contribuição voluntária. E se você também não estiver ganhando o suficiente, eu só ganho 1.000 libras por mês, você pode optar para fazer contribuição voluntária para que aquele ano conte para a sua aposentadoria. Lembrando que para aplicações de visto e cidadania, conta a seu favor estar fazendo contribuições tributárias. Então, como eu costumo dizer, pessoal, tributação, imposto é abundância, é prosperidade na nossa vida. E para fazer essa contribuição tributária também individual, a pessoa faz também por esse portal? Como que a pessoa pode fazer? Não, você tem que se registrar. A situação é a seguinte: se você é funcionário, você paga imposto direto pelo seu empregador. E aí você, no mês de março, no final do mês de março, em abril, você recebe o P60,
tá? Não é obrigado a fazer imposto de renda no Reino Unido para todo mundo. Então, esse é o cenário de quem é funcionário. Quem não é funcionário vai ser autônomo. Para ser autônomo, você precisa se registrar. Se você não é autônomo e não é funcionário, você pode ser diretor de uma empresa ou acionista de uma empresa. Então, você também tem que fazer o imposto de renda. E se você não é nenhum desses, você precisa fazer o registro para fazer a contribuição voluntária. Então, não é automático. A única situação que seria automática é se você for funcionário. Se você não for funcionário, não é automático, tá? Os outros cenários, todos têm que partir de você. Lembrando que tem transações que vão te obrigar a fazer imposto. Ou seja, se você tem poupança, se você tem AISA, se você recebe pensão de algum lugar, pode ser do Brasil, se você recebe aposentadoria, se você recebe pensão do ex-marido, da ex-esposa, se você recebe ajuda de custo do ex-marido, da ex-esposa, se você recebe pensão do seu pai, que trabalhava na Marinha, você tem que declarar. Se você tiver investimentos no Brasil, você também tem que declarar. Lembrando que o teto para declarar investimentos no Brasil é muito baixo, 2.000 libras por ano. Se o seu rendimento é superior a 2.000 libras por ano, você precisa fazer o imposto de renda no Reino Unido. Lembrando, pessoal, que fazer imposto de renda não necessariamente significa pagar imposto, tá? E nesse assunto também, Brasil e UK, a gente também tem um lembrete para falar para vocês que o 5 de abril também é o prazo para o CBE. O que é o CBE? É o Certificado de Bens no Exterior. Então, para aqueles que não fizeram a saída definitiva ainda e tem algum imóvel no exterior, por exemplo, você tem uma casa em Londres, você tem uma casa no Reino Unido e você ainda está sujeito ao sistema de imposto de renda do Brasil, você precisa fazer o CBE até o dia 5 de abril. Então, é aquilo, gente. Todo mês tem um prazinho, uma coisinha para ver. Em janeiro foi o prazo para a entrega do imposto de renda britânico. Em fevereiro foi o prazo da entrega da saída da declaração definitiva. Lembrando que quem perdeu o prazo ainda pode fazer de qualquer forma. E março é o mês para se preparar para o ano fiscal. E para esse outro prazo, dia 5 de abril de 2023, é o prazo desse CBE, tá? E o prazo de imposto de renda no Brasil também, falando disso, normalmente é dia 30 de abril, mas esse ano a Receita Federal adiou para o dia 31 de maio, tá? E lembrando também que tem uma novidade aí, que quem entregar um imposto de renda brasileiro até o dia 10 de maio e tiver reembolso para receber, recebe mais rápido do que todo mundo. Tá? Então, cheio de datinhas importantes para nós que temos essa ligação. E uma coisa maravilhosa que a gente está esperando foi que dia 30 de novembro do ano passado foi assinado o acordo bilateral entre o Reino Unido e o Brasil, só que não entrou em vigor ainda, estamos aguardando essa data ansiosamente. Ou seja, até então, você realmente tinha o risco de pagar dupla tributação entre o Brasil e o Reino Unido. Mas isso aí vai acabar logo, logo, assim que liberarem a data. Eu acredito que, devido à mudança de governo, está tendo esse atrasinho aí, porque o novo time está né, se instalando nos novos departamentos e aí está vendo esse atraso. Mas essa data deve sair logo, logo. E para essa declaração de saída definitiva do país, né? Que, para quem não sabe, é a declaração de imposto de renda, que também deve ser entregue à Receita Federal lá do Brasil, por quem deixa o Brasil definitivamente, não é isso? Explica para as pessoas, porque tem gente que não sabe exatamente como isso funciona e não sabe também como proceder e como fazer, e simplesmente vem morar fora. Tem muitas pessoas que nós recebemos mensagens aqui, de pessoas que simplesmente vêm e não fazem essa declaração, tocam a vida aqui, já estão vivendo aqui há alguns anos e ainda não fizeram essa declaração. É o seguinte, tem a comunicação e a declaração, né? Primeiro você faz a comunicação, depois faz a declaração. Essa regra é para quem está no país, está fora do Brasil há mais de 12 meses, tá?
Essa declaração, essa informação, se trata de um processo administrativo de informar para a Receita Federal que você está morando no exterior. É muito importante que isso seja feito por 2 pontos. Se você ainda tem alguma renda e está pagando imposto no Brasil, como residente, você vai pagar 27,5%. Como não residente, você passa a pagar 15%, tá? Existem muitas dúvidas e muitos mitos sobre esse assunto. Não é que você simplesmente não paga nada se você tiver renda brasileira, tá? Se você ainda tiver alguma renda brasileira, você vai pagar muito menos, um ponto. E se você não tiver renda brasileira nenhuma, o que acontece é o seguinte, você se livra de ter que fazer o imposto de renda, tá? E você, até o ano 22, né, até 2022, você evitava de correr o risco de pagar 2 vezes no seu salário britânico. Porque, pessoal, o imposto de renda é uma obrigação de residentes. Não é uma obrigação para não residentes. E as pessoas se confundem com isso. Às vezes, as pessoas querem porque querem fazer o imposto de renda e não sabem nem se deveriam fazer ou não. E aí, fazer esse imposto de renda de forma incoerente, por exemplo, quem faz imposto de renda, me responda. Você coloca o saldo das contas correntes britânicas no seu imposto de renda brasileiro? Você declara o seu salário britânico no imposto de renda brasileiro? Eu aposto que não. Eu aposto que a maioria não faz da forma correta, né? Lembrando também, pessoal, que é uma situação individual. Pode ser que você tenha residência nos 2 países. Hoje mesmo eu atendi uma cliente que, no caso dela específico, ela reside em Londres, mas a renda dela só é brasileira. E ela é sócio administrativa de uma empresa no Brasil. Ou seja, ela não pode fazer a saída definitiva na situação individual pessoal dela para esse ano fiscal. Então, existe a possibilidade da pessoa também ter residência nos 2 países. Tem gente que tem residência em 3 países. No caso dessa cliente de hoje, por exemplo, eu, inclusive, estava dizendo para ela que eu tenho um outro cliente, que ele é cidadão britânico, cidadão brasileiro, e ele é um engenheiro de Wi-Fi de navios. Então, ele fica nos navios trabalhando. Então, apesar dele ser brasileiro, apesar dele ser britânico, ele realmente não tem um local de residência, porque ele não fica em nenhum país nesse mundo mais do que 90 dias. Então, a gente está até fazendo um parecer mais técnico e aprofundado, porque ele, no caso, né, está muito preocupado dele estar sonegando imposto, porque ele não está com obrigação em nenhum país, mas ele está preocupado de estar sonegando porque ele não está com obrigação em nenhum país. Veja você. Tem muitas pessoas que não querem nem ouvir falar do assunto, não querem questionar, não querem fazer uma avaliação. Então, eu recomendo que a avaliação é muito importante. Eu fico muito grata de estar fazendo esse trabalho há 26 anos e eu tenho clientes que vão e que voltam. Clientes que estavam morando em Londres, mudaram para a Suíça, depois da Suíça voltam para Londres, depois vão para o Brasil, depois voltam. Então, assim, esse parecer tributário, ele é muito relevante na nossa vida, especialmente morando no exterior. Porque, assim, tem anos que vai ser melhor fazer uma coisa, tem anos que vai ser melhor fazer outra coisa, né? Eu lembrei agora de um cliente da semana passada que eu atendi, que é uma pessoa que está morando no Egito, mas a renda dela é britânica. Então, é um outro cenário. Ou seja, é um assunto pessoal, individual e que merece toda a atenção. E outra, é um assunto confidencial. Sim. Então, assim, ninguém discute salário, ninguém discute tributação, ninguém discute qual é a sua situação pessoal. Por exemplo, tem pessoas, agora que, graças a Deus, acabou a pandemia, tem muitas pessoas que viajam muito a trabalho, né? Então, dependendo de quantos anos você está no Reino Unido, por exemplo, nos primeiros 2, 3 anos que você está no Reino Unido, você pode ter uma vantagem tributária pelos dias que você passa fora do país.
Uma outra relevância, se você está há menos de 7 anos no Reino Unido e você tem dinheiro no Brasil, você pode optar de não declarar se você não trouxer os fundos para o Reino Unido. Então, assim, são tantas variáveis, são tantas informações que são relevantes, que é importante que a pessoa tenha pelo menos uma consulta. A forma que eu trabalho é a seguinte: faça a consulta com quem entende dos 2 países ou dos 3 países. Nós trabalhamos muito com Brasil, Reino Unido, Portugal e Canadá. Por que existe essa tendência, Canadá e Portugal? Porque Canadá e Portugal são os únicos países que têm acordo bilateral com os 3 países que estão em relevância: Brasil, Reino Unido e um deles, né? Então, esses 2 têm acordo com os 2. Então, assim, você nunca paga 2 vezes, porque esses 2 países têm acordo com os 2 países que a gente tem interesse, tá? Então, inclusive, até numa questão de mudança de instalação, nós temos um cliente britânico, por exemplo, que ele instalou a fábrica dele em Portugal, porque era mais vantajoso tributariamente para ele ter a fábrica em Portugal do que em outro país. Então, assim, como eu falei, é individual, é pessoal e ainda depende de cada ano fiscal. É claro que você, às vezes, vai ter uma pessoa. Se você tem um emprego, você não viaja e só fica em um país, ótimo. O seu parecer vai valer por vários anos. Mas, se você tem outras variáveis... Um probleminha técnico aí e a Luciana caiu, mas provavelmente ela vai voltar. Se ela não voltar, vamos só relembrando as datas. Então, nós temos essas últimas essas próximas 2 semanas são as últimas semanas do ano fiscal para se começar o novo ano fiscal, que começa agora dia 6 de abril, como a Luciana comentou. As novas regras e mudanças que aconteceram nas últimas 2 semanas atrás, aproximadamente 2 semanas atrás, onde o ministro das Finanças fez essa declaração do novo orçamento anunciado para 2023, vai com certeza mudar algumas coisas, principalmente porque o país está tentando se reestabelecer, se realavancar novamente. Estamos vivendo realmente um custo de vida muito alto e tudo isso começa a se movimentar nesse momento e reflete em todos nós trabalhadores, e por isso todas essas mudanças. Mas uma boa notícia, como a Luciana falou, é que as pequenas empresas terão os seus benefícios. Então, essa nova regra não se aplica às pequenas empresas, só a empresas, então, que faturam acima de 50 mil libras. Isso a gente reforça aqui porque nós temos muitas pequenas empresas aqui, brasileiros, aqui na comunidade, que trabalham, que trazem o seu trabalho do Brasil, que agregam na comunidade com o seu trabalho. Muitas empresas que trazem até mercadorias do Brasil para fornecer aqui para os seus clientes. Então, é uma boa notícia para essas pequenas empresas. Então, vamos nos apegar às boas notícias por enquanto, porque muitas coisas ainda vão acontecer durante esse ano, muitas melhorias ou não vão acontecer, e sempre nós vamos manter vocês informados do que está acontecendo, de tudo que está acontecendo diretamente do parlamento. A gente traz para vocês aqui, esclarece para vocês com especialistas no assunto, como a Luciana veio falar com a gente e explicar para a gente com tanta clareza, não é mesmo? Ficou muito claro cada um dos pontos do que a gente precisa saber. Então, você também que trabalha em apenas em um emprego ou 2 empregos, pode parecer um benefício, você não está pagando suas taxas como deveria. Pode parecer um benefício agora, mas no futuro pode trazer problemas. Então, pense nisso, se encaixe perfeitamente no que você se enquadra. Não tente fazer nenhuma manobra que vai te prejudicar depois. Acho que a Luciana voltou. Luciana, tá por aí? Estou aqui, desculpa, pessoal.
Não tem problema, não tem problema, acontece. A internet, a gente fica refém dos links da internet, né? E tá tudo certo. Você estava falando de um cliente seu, não é isso? Não, eu acho que eu concluí. Adorei ouvir você falando, Vanessa, repetindo tudo bonitinho, tudo certinho. Porque a gente Então, aprende, falando em né? novidade positiva, também lembrar, gente, de ganho de capital. O teto para o ganho de capital era 12 mil libras e caiu para 6 mil libras. O que significa dizer isso? Se você comprar ou vender alguma coisa, né? Lembrando também que o HMRC não tem interesse nenhum se você levou um prejuízo. Por exemplo, você comprou um carro por 10 mil libras e vendeu ele por 5 mil libras, não interessa. Isso não precisa ser declarado. E Sim. também pequenas coisas para a gente lembrar. Nós temos visto um grande crescimento desses second-hand shop, ou pessoas que têm uma receita muito alta de pequenas coisas. Por exemplo, uma cliente nossa, ela vende itens de grife por um preço menor. Por exemplo, casaco da Prada, bolsa da Versace e itens assim. Se por acaso isso se tornar uma renda superior a 12 mil libras, aí ela é declarável também. Né? Então, assim, ficar atento que qualquer coisa que se tornar comercial. Eu lembro de uma vez atender uma cliente que ela falava assim: ah, não, eu só vendo uns bolos e uns brigadeiros. Se você vender bolos e brigadeiros, também é uma atividade autônoma. No Reino Unido, a gente não tem essa opção de declarar na pessoa física, né? No Brasil tem muito disso, que às vezes as pessoas não são autônomas, mas declaram no seu próprio nome sem ser autônomas. No Reino Unido, não. Qualquer atividade assim se torna autônoma. E, de novo, não quer dizer que você vai pagar imposto. Pode ser que você ganhe, se você ganhar até 1.000 libras vendendo bolo e brigadeiro, você não vai pagar nada de imposto. Fora que você pode abater todas as despesas que são necessárias para produzir esse produto. E também conta os seus testes, né? Isso se torna muito relevante para os artistas. Eu tenho clientes que são pintoras e às vezes acham que vão ter um lucro muito grande, mas quando você vê o número de peças que elas criaram e o número de peças que venderam, às vezes não dá um lucro ainda. Então, você pode colocar qualquer tipo de despesa que seja relevante para o seu trabalho, inclusive despesa com babá, contanto que a babá esteja registrada no Ofsted. Então, muitas vezes eu encontro pessoas, clientes que eu atendo, que não acham que podem colocar as despesas contra a receita que ganham. Mas tem muito espaço para a gente estar colocando todas as despesas. Por exemplo, reuniões com cliente, ou reuniões de prospecção, viagens de prospectação que você possa fazer. Tudo isso em conta. Por exemplo, o nosso querido Sandro Vita é escritor. Você imagina aí o tanto de viagem que ele não tem que fazer de criação, de aumentar a criatividade dele, que seja uma experiência que ele considerar que seja necessária para ele escrever os livros dele. Todos esses custos podem ser colocados na contabilidade. É importante porque existe muita falta de informação e se a gente for colocar tudo na ponta do lápis, fica uma conta mais viável. Sim. Realmente isso que você falou, é muita falta de informação. Às vezes as pessoas acreditam que ela só vai ser cobrada por isso. Eu não vou nem querer entender sobre o assunto, porque senão vou ter que pagar alguma taxa, vou ter que fazer alguma coisa, vai ter que depender de mim, mas a pessoa não procura entender também quais serão os benefícios, né? E tem muitos benefícios, são muitos detalhes, como você falou, né? Pagar imposto, estar em dia com as suas obrigações, vai permitir que você faça uma aplicação de visto, vai permitir que você faça uma aplicação de cidadania britânica, vai permitir que você compre uma casa. Né? Comprar uma casa não é uma realidade tão distante. Eu estava lendo o Instagram da Tainê, uma consultora de compra de casa que tem aqui em Londres, e ela estava dizendo, eu fiquei impressionada de saber que você pode
aplicar para um mortgage com 6 meses que você estiver no Reino Unido, imagina? Então, assim, é uma das vantagens que nós encontramos de estar no Reino Unido. Por exemplo, na pandemia, todos os autônomos receberam algum tipo de auxílio. Sim. Aqueles que estavam em dia, aqueles que pagavam imposto, aqueles que faziam suas declarações. Então, assim, eu luto todos os dias para deixar a informação tributária o mais maleável possível, o mais transparente, o mais fácil de compreender. Sim. Para a gente poder estar utilizando o sistema tributário também a nosso favor. Porque, por exemplo, gente, se você também fechar no prejuízo, você pode pedir imposto de volta relativo aos lucros que você já teve ou lucros futuros. Então, por exemplo, se você fez um investimento muito grande, você fechar no prejuízo, você vai ter o reembolso dos impostos que você pagou. Aliás, essa é mais uma novidade que eu tenho que dizer, Vanessa. Esse ano entra também 100% de vantagem tributária para investimento em capital. O que é capital? É quando você compra um carro, quando você compra uma ferramenta, quando você compra um maquinário, tá? Agora é 100% de reembolso de vantagem tributária para quem faz investimento em capital da empresa. Olha quanta informação que fica, às vezes, nas entrelinhas e que a gente não fica sabendo, que realmente, às vezes, a gente deixa de ter esse serviço a nosso favor porque a gente não tem essa informação. E muitas pessoas ainda têm a barragem da língua, né, Luciana? Que aí ainda dificulta um pouco mais a pessoa de entender como funciona exatamente todo esse processo por aqui. Consegue relembrar só para a gente, então, as datas? Faltam 2 semanas, então, para o final do ano fiscal. Bom, então dia 5 de abril do Reino Unido, tá? 5 de abril é o fim do ano fiscal. Dia 6 de abril as novas regras entram. Dia 5 de abril é o prazo do Brasil. É o prazo para entregar o CBE, que é o Certificado de Bens no Exterior, para aqueles que fazem imposto de renda ainda. Dia 31 de maio é o prazo no Brasil para quem tem que fazer imposto de renda brasileiro. O prazo da saída definitiva já passou, mas a gente ainda pode fazer, tá? É importante que as pessoas procurem saber mais informação. No meu Instagram, no YouTube, tem muita informação gratuita, tem muitas explicações sobre esses processos, as consequências, como fica o CPF, como fica a conta bancária. Que mais de prazo? Para quem é funcionário, você deve receber o seu P60. Agora, em abril, você vai receber o seu P60 e o P11D. P11D. P11D é aquele relatório para quem tem carro corporativo, para quem tem plano de saúde, para quem recebeu bônus ou recebeu alguma ação do empregador. Então, o P11D é um documento necessário para fazer o imposto de renda. E para quem tem que fazer imposto de renda britânico, é importante juntar todas as informações relativas às suas receitas no Reino Unido, a sua poupança, ao seu ISA e todas as informações do Brasil para a gente estar fazendo o seu imposto de renda britânico de forma correta. Quem tem mais de um emprego também tem que fazer imposto de renda britânico, tá? Que se chama self-assessment. Muita coisa, muita informação. A gente vai precisar fazer um quadro aqui com você, Lu, para a gente, cada semana a gente abordar um assunto, porque é muita informação, é muito conteúdo que a gente precisa esclarecer por aqui, porque cada pessoa vai se identificar em uma situação, não é mesmo? Como você falou, é muito peculiar, é muito individual cada caso, né? Sim. Então, muito obrigada, eu te agradeço muito por esclarecer para a gente hoje, trazer para a gente todo esse valor aqui nesse conteúdo. Muito obrigado. Para quem, então, quer te conhecer, ainda não te conhece, quer conhecer o seu trabalho, ou para quem já te conhece e quer entrar em contato com você, como que eles podem fazer? Bom, no Instagram é Lu Oliveira Contadora. Esse é o Instagram meu de contadora. Tem
tem o Instagram da empresa que eu trabalho, que é Atrium Tax, @AtriumTax. E no YouTube é a mesma coisa, os dois. E se vocês quiserem, escreva sua dúvida na caixinha do Instagram e a gente vai respondendo na medida que a gente pode, né? Por favor. Nós trabalhamos através de consulta e as consultas também podem ser agendadas online. No Instagram mesmo tem o link para agendamento de consulta. E nós somos parceiros de vocês, somos parceiros de um monte de instituição em Londres. Eu sou contadora formada em ciências contábeis no Brasil e no Reino Unido, uma das poucas que tem esse perfil, tá? É importante que vocês estejam também trabalhando com profissionais qualificados e habilitados, porque, assim, infelizmente, toda semana eu ainda recebo reclamação de alguém que trabalhou com alguém que não estava preparado para lidar. Sou contadora há 26 anos, moro no Reino Unido há 26 anos e estou sempre disposta a resolver qualquer questão, dúvida, qualquer problema que vocês podem. E também sou muito transparente. O que é possível de vocês fazerem sozinhos, ótimo, eu não cobro, ensino como faz, no sentido de encaminho, né? E também trabalho com outros contadores no Reino Unido, que às vezes que estão em outras cidades, que estão em Manchester, que estão em Oxford, em Peterborough. Então, tem uma rede de contadores, tanto no Reino Unido como no mundo, que podem resolver qualquer questão. Perfeito. Nós temos uma audiência também fora aqui de Londres, que não é só daqui de Londres. Então, se você não é de Londres, também pode entrar em contato com a Luciana. E se ficou alguma dúvida hoje, nesses pontos que nós abordamos aqui, você pode deixar o seu comentário aqui no nosso vídeo. Nós vamos entrar em contato com a Luciana e tentar te responder, ou ela mesma vai te responder, ou podemos trazer ela aqui novamente em outra data para esclarecer exatamente as dúvidas que ainda possam ter ficado. Lu, muito obrigada. Você é sempre bem-vinda por aqui. Muito obrigada mesmo. E nos falamos numa próxima, ok? Muito obrigada. Obrigada, querida. Europa, a primeira faculdade brasileira credenciada pelo MEC para brasileiros que vivem na Europa, completa 15 anos. Hoje, já estamos em 10 países e fazemos parte da jornada profissional de milhares de brasileiros que vivem na Europa. Faça a graduação dos seus sonhos e mude de vida com a Unigran Europa. Inscreva-se em unigraneuropa.com. Unigran Europa, sua faculdade brasileira na Europa.